Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de maio de 2018. Cláudia Leite responde a críticas após dizer que mulher veio da costela de Adão. Me chateia profundamente, diz cantora, parte 01. A cantora Cláudia Leite recebeu críticas após uma declaração que deu no programa Encontro com Fátima Bernardes, na segunda-feira 26, e respondeu à polêmica durante uma transmissão ao vivo no Instagram. A declaração ocorreu durante uma discussão sobre as profissões mais escolhidas entre homens e mulheres. Eu tenho uma pergunta para fazer, me perdoem, é um questionamento mesmo. Geneticamente a gente não é, como mulher, não é relacionado mais ao trabalho braçal, à força bruta, ao aspecto físico mesmo, a gente não é mais sensível. Eu estou falando usando uma palavra a grosso modo, porque eu estou meio que desenvolvendo a pergunta agora na minha cabeça, disse a cantora. Eu acho que historicamente a gente veio da costela de Adão, mas a costela protege os órgãos e sustenta. Então é uma função que não desmerece a gente. Muito pelo contrário, coloca a gente numa condição de quem suporta e apoia. A gente não é mais sensível. Os homens não têm TPM, completou, durante a participação. Vários internautas criticaram a posição da artista nas redes sociais, gerando memes. Mano, pagadora de mico essa, hein? Historicamente a mulher veio da costela de Adão, disse um usuário do Twitter. Nenhum mimimi vai tirar a sua grandeza. Levanta a cabeça, princesa, @Cláudia Leite, senão a coroa cai, disse outro usuário da rede social. Cláudia fez a live na rede social no mesmo dia para esclarecer o assunto e disse que as críticas foram sensacionalistas. Teve mimimi, um povo chato começando a escrever sobre o que eu perguntei. Eu tenho o direito de questionar, eu sou um ser humano como outro qualquer e nem todas as questões são prontas, pergunta formulada perfeitamente na hora certa. O programa foi incrível, reduzir o programa a uma pergunta minha, como se eu tivesse imposto e dito que aquela era a minha opinião e transformar isso numa coisa sensacionalista é ridículo, beira a opressão, reclamou. Ela disse também que só teve a intenção de fazer uma pergunta, que não foi muito bem formulada. Cobra uma postura, cobra um feminismo. Eu não sou militante de nada, sou uma cantora, eu tenho minhas opiniões e tem outras coisas que eu não sou muito convicta e quando eu tenho essas questões eu faço perguntas, ainda que não sejam muito bem formuladas. Isso me chateia profundamente, é impressionante, disse. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre povoamento da Terra 50. A espécie humana começou por um só homem. Não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalar cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram, em alguma região, a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo.
Allan Kardec analisa ainda no Livro dos Espíritos as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas da perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias, e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir prova evidente do erro em que se pode cair, quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro. Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. 2. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e essa ordem concorda com a indicada no Gênesis, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos poderoso. Sua obra se tornaria menos sublime, por não ter o prestígio da instantaneidade. Evidentemente, não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nula a mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior aparição do homem, tendo em vista que, até agora, não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível, várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado.
A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões, e no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes do Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova a existência, entre algumas raças, de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários, tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas, e como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e sobretudo tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, que se tomou pelo cataclismo geológico 3 e tendo-se em conta por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas,
longe de perder, se engrandecem, ao marchar com a ciência, esse único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de maio de 2018, por Feijão.